Marco Cantu, que eu vou tentar seguir ele, o que está com a sequência das coisas que eles estão lá. Tá todo mundo ouvindo? Tô. Eu tô ouvindo também. Tá ouvindo também? Eu vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí? E carregou já. Tá carregando? Aqui já carregou. Também já. Página 36. Isso. Quando eu estava com o Maurício e o Mauricinho falando dessas coisas do livro do Marco, e a gente viu alguns detalhes de formação de Unity, de escopo público, privado, private. Nós vimos algumas coisas assim ontem, coisas bem básicas. Mas isso são coisas que a gente vai ainda, no livro dele, ainda mostra ainda várias faces dessas mesmas coisas. Então a gente não tem necessidade de voltar para trás. Então, a gente pode continuar para frente. A página 36, ali onde eu estou mostrando, tem um início que ele começa a falar dos comandos ou das chaves, das palavras-chave da linguagem. A minha ideia é fugir um pouco do arrastar e soltar. Então, arrastar e soltar é fácil de fazer, toda escola só ensina a fazer isso em Delphi, né? Os caras não ensinam quase a fazer código. Não sei se eu estou errado, tá? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Todo mundo quieto aí? Prestando atenção. Alguém quer, antes de a gente começar a fazer perguntas? Dúvidas? Sem dúvidas antes de começar é legal, né? Isso. Então, a primeira estrutura que ele tem, ele fala de if, de then, de else, de case, of, for, to. Bom, eu acho que assim, cada um desses casos aí cabe a gente puxar alguns detalhes. Talvez a gente fazendo isso, eu vou conseguir colocar coisas que não estão escritas aí no livro. Talvez essa é uma ideia, então. Por exemplo, quando a gente fala de um if, nós estamos falando de fazer uma estrutura que eu tenho um if, eu tenho uma variável que eu tenho um conteúdo que ele tem que ser falso ou verdadeiro, então eu posso ter qualquer coisa aqui dentro, desde que seja retorne falso ou verdadeiro. Pode ser uma função, pode ser uma variável, pode ser uma comparação, né? Então, por exemplo, a gente teria alguma coisa assim que, como em Pascal a gente sempre começa alguma coisa com begin end, né? E nós já teríamos um else ali. Ou seja, o código que nós vamos colocar tem que estar dentro dessa estrutura sempre. Isso é tranquilo para todo mundo, né? Que nem é uma novidade. Um negócio que pode ser legal é quando a gente for falar de métodos anônimos. Que é uma linguagem, um recurso que não veio do Pascal, é um recurso que nasceu com Delphi e só nasceu nas gerações XZ. Antes dos Unicode, né, que é a geração XZ virou, são quando começou os Unicodes. Antes do Unicode não tinha métodos anônimos. Então, como você tem métodos anônimos, você pode ter funções anônimas também. Então, de repente, o if pode ser usado diretamente com um método anônimo e parecido com uma função. Então, sei lá, alguma coisa poderia ser assim, ó, minha função
E aqui dentro você tem uma procedure ou uma function aqui, dependendo do que é aqui. No caso, acho que tem que ser uma function, né? Bom, talvez alguma coisa assim o Delphi vá aceitar a gente fazer, desde que a gente determine o que é que ele vai retornar. Então, isso é uma situação um pouco diferente da construção tradicional. Eu não tenho usado esse modelo, mas eu acho que é possível que ele venha a funcionar dependendo da construção. Isso porque com a introdução dos anônimos, é possível você não precisar, não é necessário que você crie uma série de procedimentos dentro da Unity em cada parte do seu escopo. Você já consegue criar os procedimentos dentro da própria chamada. E isso tende a diminuir um pouco o trabalho de código, né? Porque antes, por exemplo, você precisava de criar uma função ou uma procedure, você tinha que vir aqui em cima e você tinha que criar no teu objeto. Então você tem assim um retorno. Você teria que fazer isso, teria que mandar isso aqui tudo lá para declarar aqui em cima no seu objeto. E você vai escrever o código aqui dentro, né? Então você tem sempre essa construção. Eu acho isso, assim, você tem que escrever muita coisa, assim, às vezes você não consegue, você tem que duplicar muita construção, sendo que com um objeto anônimo às vezes ele fica mais simplificado. E isso pode ser tanto uma função como pode ser uma procedure. Então talvez essa é uma diferença do if tradicional ou dessas estruturas tradicionais, onde a gente tem condição de implementar algumas coisas que são um pouco mais modernas nesse fluxo de informações. De resto, um if e você trabalhando com os dados, você pode ter construções que são a mesma coisa, mas que você não precisa ter begin-end, né? Você tem aqui assim, execute alguma coisa. Execute algo. Isso também só executa quando é verdadeiro, né? Quando esse if que está aqui em cima é verdadeiro, né? Se isso fosse uma variável, então você tem alguma coisa assim, né? Essa é uma construção bem básica, simples, onde você não tem uma negativa, né? Você executa o verdadeiro e se não for verdadeiro, executa o não verdadeiro, que é a construção mais básica que tem de um if. E basicamente, talvez assim, isso é a construção que se pode fazer com if, then, else ali. Aí não há nada de novo, né? Se tiverem perguntas, vamos aproveitando, tá? Quando o sujeito vai usar mais de uma linha, aí é obrigatório begin-end, né? Quando é só uma linha, aí não é necessário também, né? A questão é que se você tiver, por exemplo, se eu fizer isso assim, de você ter duas linhas, nova execução, por exemplo, né? Se você tiver dessa forma, ele executa só a primeira linha. Mas às vezes você quer executar as duas. Então você precisa de um begin-end para você dar início e fim de processo. Então o begin-end tem essa função de você também isolar um conjunto de código. Isso me faz lembrar que às vezes a gente tem muita repetição do mesmo código. Então, imagine você que se eu tenho aqui assim, ó. Tem muita gente que às vezes fala assim, ó, vamos pegar uma variável lá do banco. Então, ele pegou lá o dataset, o field by name. Depois ele veio lá num outro instante e fez a mesma coisa, copiou um bloco, tudo igualzinho, né? Então você vai pegar um bloco assim, ele é igual.
Aí você olha lá em cima, ele está um bloco igual. Ou seja, isso não é o mais correto, né? Você ficar replicando trechos de códigos que são iguais. Normalmente, esses trechos iguais é porque eles deveriam, na verdade, ser um procedimento separado ou uma função separado do contexto todo. Então ele deveria ter um método, né, que já que vai repetir o código, você não ficar repetindo tudo igual, você vai chamar duas vezes um único código. Né? Então, lá teria uma sequência, né? Quer dizer, não ficar repetindo tudo a mesma coisa. Isso tem uma finalidade de dar clareza no código, porque você sabe o que é que aquela procedura está fazendo, independente da chamada, se está no início, no meio, no fim, onde ele estiver, ele sempre está realizando o mesmo processo. Isso diminui bugs, né? Em geral, isso diminui bastante bugs, porque você não precisa ficar mais provando que aquele método está certo ou está errado, foi digitado certo ou foi digitado errado. E para o compilador também você diminuiu o tamanho daquilo que você está gerando de binário. Você não está gerando dois códigos, você está gerando duas chamadas para o mesmo trecho de código, e não dois pedaços de código separado. Então isso também torna mais eficiente do ponto de vista do processador. Né? Então essas construções que você tem essas condicionais, os ifs, os case, os for, eles geralmente levam a essas repetições. As repetições devem ser evitadas. Né? Isso ajuda também na leitura. Porque uma coisa é você ler um procedimento que tem um número muito grande de linhas. E outra é você tentar simplificar um pouco o número de linhas no mesmo procedimento. Se você olha um procedimento tem lá 1000 linhas, você começa a ler o começo, quando chegou lá no meio, não lembra mais o que tinha no começo daquele procedimento. Fica muito ruim de dar manutenção no futuro. Porque a gente não tem capacidade de ler tantas linhas e lembrar o que é que está no código do início ainda. Então, o mais interessante é dividir um pouco e quebrar esses procedimentos. Eu lembro que outro dia o Marcos, não sei, o Marcos lá, ele sempre escreve no Delphi Experts lá, e falando que quando você tem um procedimento que tem linhas em branco, e o pessoal xingou ele pra caramba, né? Quando você tem um procedimento com linhas em branco, é sinal de que aquilo devia ser quebrado em vários procedimentos, porque a linha em branco ela está lá para separar processos diferentes. Aí o pessoal andou xingando ele pra cá. Eita, caiu de novo. Alô? Vou limpar isso aqui. Gente, eu nem sei se vocês estão me ouvindo. Eu não sei nem onde está o microfone desse notebook. Se tiver... A gente tá ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Então tô tá bom. ouvindo. Pensando aqui que eu tô falando sozinho. Beleza. Os cases, ele em geral, ele tem ele vai avaliar um valor. Por exemplo, se a gente tiver assim, um número, vai avaliar um número qualquer, que pode ser um número inteiro, pode ser uma lista, tem várias possibilidades para um número, ou uma lista, ou talvez depois a gente começar a abrir um pouco mais, e talvez fica mais claro de como fazer. Então assim, case, ele vai ter uma lista dizendo assim, ó, se o número for tal, faça tal procedimento. Então você pode até ter um begin end para ele aqui, ó. Se for outro valor, então você tem outra execução.
E se não for nenhum desses aí, você pode ter um else para ele ainda. Essa é a condição básica de um case. Mas você também pode ter faixas, ranges, que você diz assim, ó, se for de 3 até 10, então você executa esse outro trecho. Essa é uma condição também que o case aceita. Né? Por que eu disse que isso pode ser usado para outras coisas também? Por exemplo, se você tiver caracteres, uma variável do tipo string, por exemplo, você pode avaliar os caracteres para saber o que é que você tem em cada posição. Então, por exemplo, se você falar assim, ó, eu quero avaliar se os meus caracteres da posição 1, se eles são por exemplo, se eles forem do tipo A, faz alguma coisa aqui. Se ele for o valor B, você executa outra. Tranquilo? Pega range também, nesse caso? É a mesma coisa. Ele faz range de caractere não, né? Só em número, né? Ele também faz range de caractere. Então você poderia fazer assim, ó, de C até Z. Ele também faz. Só não pode esquecer que maiúsculo e minúsculo faz diferença, né? Porque ele tá fazendo uma análise literal do valor do caractere 1. Do que está armazenado na posição 1 dessa cadeia de caracteres. Então se você quiser que ele analise também o minúsculo, você vai ter que colocar minúsculo aqui, ó. Então isso vale tanto para caracteres maiúsculos como para caracteres minúsculos. Isso é válido. Como aqui a gente pode ter outros valores, então caberia um else ali também. Beleza? Ok, beleza. Mas isso também pode ser usado para estruturas que são os sets, né? Então você pode ter, por exemplo, assim, type, tipos de carros, por exemplo. Tipo de carros. Então você tem tipo de carro popular. Tipo de carro, sei lá, médio. Tipo de carro luxo, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então, digamos que você queira avaliar se quando o tipo for 1, você faz uma coisa, quando o tipo for outro, você faz outra coisa. Então, o case também dá para fazer isso. Ter tipo de carros. Tudo bem? Ezequiel tá aí com a gente? Tô certo. Você não está perguntando nada, tem que perguntar também. Senão vai ficar só eu falando aqui. Então você pode dizer assim, ó, se o tipo de carro for... Olha só que interessante, eu dei um enter ali, ele já sabe que são os tipos que eu tenho. Se for tipo popular, faça tal coisa. Digamos que eu não quisesse esse luxo aqui, né? Eu quero usar o else lá. Funciona do mesmo jeito. Tá? Então, se não for nenhum nem outro, eu posso executar o outro. Então, eu posso ter aqui um código aqui embaixo. Tá? Ok? Então, o meu código vem sempre aqui no meio do begin e do end aqui, ó. É mais ou menos como fazer um if, mas ele separa os blocos sem você ficar perguntando se foi igual a isso, se foi igual aquilo e tal. Então, essa é uma diferença. Isso é uma diferença no case. Vocês vão ver que os códigos usam muito essa estrutura. Perguntas? Sem perguntas? Nessa cadeia de caracteres que eu coloquei aqui, imagine assim que esses caracteres eles poderiam ser
10, poderia ser sei lá, sexta-feira. Né? Se eu analisar só o S, né, que é a posição 1, a posição 1 é o S, beleza, resolveu, né? Não preciso mais nada, mas às vezes eu preciso analisar a cadeia inteira. Então, para isso, eu posso ter um for, que era o próximo carinha ali. Né? Então, eu poderia ter aqui um for, um caractere. Aí tem um fato que é interessante, de que antigamente a gente escrevia assim, ó, caracteres, ou seja, vá de 1 até o quanto caracteres houver dentro da string. E agora a gente vai avaliar caractere por caractere. Alguém não entendeu essa estrutura ou preciso que eu explique ela um pouco melhor? Ele vai pegar o máximo que tem ali em cima lá. Ele vai fazer isso automaticamente. Então ele vai fazer esse looping, ele vai gerar esse loop para o caractere 1, onde o primeiro passo, o i vale 1. Ou seja, o caractere da posição 1 é o S. Aí ele vai fazer outro looping para o E. Pega até o E, depois vai. Que é o I. X até o final. 2. Vai até chegar ao final. E os caracteres, igual tem ali S maiúsculo e F, S maiúsculo e F maiúsculo. Tem que definir os dois. Então, assim, um F minúsculo é diferente de um F maiúsculo. Então, se você quiser tratar isso, você vai ter que tratar as diferenças. Digamos que você quisesse avaliar só o F. Bom, só o F, eu teria que ter... Opa, onde está o teclado aqui? Então, eu quero só analisar o F. E se ele for minúsculo? Não passa, entendeu? Nessa construção, se for um F minúsculo, ele vai pular para o else. Não vai pular para o else porque está um erro aqui, ó. Porque o F está aqui no meio, ó. Esse código não compila. Porque ele vai falar assim, ó, você tem dupla resultado para a mesma situação. E o compilador, se vocês vão notar que se fizer isso, ele não deixa compilar. Ele consegue detectar durante a compilação que tem um erro aqui, ó. Que eu não posso colocar um F aqui, sendo que o F está no meio dessa outra estrutura, está no meio desse range. E o F minúsculo está no meio do outro range. Então isso aqui daria erro na compilação. Olha, ele está dizendo aqui que o meu i não foi declarado, então vamos colocar um i aqui. Aí, ó, ele reclamando ali, ó. Ó o que ele disse lá, tem um duplicate case label. Tá vendo lá embaixo? Notaram aí? Sim. Ele deu um duplicate por quê? Ele está dizendo que esse F ele está contido em duas avaliações do case. Quer ver que ele vai mudar agora? Ó, agora ele mudou aqui para baixo. Ó. Então ele é esperto bastante para encontrar essas situações aí. Que você errar o range de informações e duplicar coisas que não pode, né? Porque senão ele não saberia se ele executa esse begin ou se executa esse outro, quando for F. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Então, isso ele detecta já durante a compilação. Tá? Daí, quando você vê uma estrutura de case, já não tem mais essa preocupação se está repetido ou não. Mas se fosse um if, aí você vai ter que analisar linha a linha. Entendeu? Porque no if ele não analisa essas situações não. Então o case num sentido desse ele é mais seguro do que o outro, porque você já detecta na compilação. Porque o duro não é quando você tem o erro na compilação, o duro é quando você compila tudo e quando vai executar dá erro. Você só descobre quando o usuário vai utilizar o sistema. Essa que é a parte dura. Que o compilador não avisaria, ele passaria na compilação, né? Se eu tentasse fazer um if para esses casos aí, ele ia passar na compilação. Você não ia ver que tinha dois códigos diferentes que um sobrepõe o outro.
E quando isso acontece no if, ele executa o que ele achou verdadeiro primeiro. O que ele vai pegar, o segundo verdadeiro, ele sempre ignora. É facinho de colocar bugs, assim, entendeu? Eu lembro de Clipper. Ontem a gente já falou de Java, já falamos de C, tá hoje de Clipper. No Clipper você não detecta essas coisas em compilação, você só descobre quando executa. Isso é a morte, né? No Delphi isso é uma maravilha, porque você vai compilar já dá erro. Aí você já mata o erro na compilação. O Delphi já valida o código digitado. É, já valida. Desde que você também não use esses recursos que mascaram, né? Isso. Que se ele consegue localizar já o erro na compilação, já te avisa, já corrige, acabou. O duro é quando não pega na compilação, que vai. E também não pega no teste, né? Né, Fernando? Também não pega nem no teste também. E aí vai pro cliente e volta. Aí é o Fernandes, né? Aí é o Fernandes. Então essa é uma construção possível para um for. Mas um for também pode usar tipos fixos. Antes de eu voltar nele, existe uma diferença no compilador em lidar com caracteres. No VCL 32 bits, o primeiro caractere da string é o 1. Nos 64 bits e no iOS, o primeiro caractere é 0. Já imaginaram a bagunça que isso não dá? Se migrar, ferrou. Hã? Se for fazer a migração, tem que mudar tudo. Isso. Imagina assim, que você tenta compilar o mesmo código que está no 32 para o 64. Vai compilar. Só que os seus caracteres não começam mais na posição 1, eles começam na posição 0. Já Beleza. E o O contrário? que o Delphi... Oi? Se fosse o contrário? Vai dar um Compilaria? rolo também, então. o erro também. Também dá rolo. Então o que Em vez de ele tá esperando 1, ele tá recebendo 0. que a Embarcadero fez? Tem uma configuração naquelas opções de compilação que você pode dizer se você vai iniciar com 1 ou se vai iniciar com 0. Eles forçam o compilador a mudar a forma de trabalhar. Entendeu? Só que no iOS você não consegue fazer isso. No 64 bits até você ainda consegue, se você levar de 32 para 64, desde que esteja com essa flag marcada nas opções. Mas se for iOS, esquece. Não dá. Então como é que você resolveria isso? Aí você teria que fazer alguma coisa assim, ó. Se eu sei que... Eu não sei agora se vai ser... Se ele vai começar por 0 ou se ele vai começar por 1. Ó, você manda perguntar pro compilador. O low é a menor posição dos caracteres. Então se for um 32 bits, ele vai responder 1. Se for um iOS, ele vai responder 0. Entendeu? Ok. E o high, se ele deslocar 1, também é a mesma coisa. Ele vai responder qual é o último caractere da cadeia. Ou seja, com isso, você não tem problema de compatibilidade de um sistema operacional para outro sistema operacional. Mas se vocês notarem, os códigos em geral, os caracteres começam na posição 1. Ou seja, esses códigos eles não estão prontos para rodar no iOS. Nem estão prontos para rodar no 64 bits nativo. Beleza? Ok. Um for também pode ser usado com os tipos. Por exemplo, se for tipos de carro, digamos que eu queira percorrer os 3 tipos diferentes. Eu posso fazer isso também. Eu posso vir aqui, colocar um for nos tipos. É que agora eu teria que setar. Eu tinha que ter um set aqui para eles. Então, vou colocar aqui. Set tipo. Set of.
set tipo de carro. Ou seja, agora eu tenho uma espécie de um vetor que eu posso dizer quais são os tipos que tem naquele vetor. Então eu teria alguma coisa assim. E o set tipo, o que eu posso ter nele? Eu posso ter que ele é popular e médio, por exemplo. Ele aceitaria fazer isso. Entendeu? Ou seja, eu tenho dois valores lá dentro. Então eu poderia também ter um for para isso. Bom, só que o for é um tipo. Então, tipo carro. Eu tenho que dizer. Eu já tenho um tipo aqui em cima, eu posso usar isso mesmo. Ó. Posso dizer aqui assim, ó. Tipo é igual a T. Cadê a variável? Subiu? Como é que chama mesmo? Tá aqui, ó, set tipo. Eu posso pegar o primeiro da posição. Eu acho que ele não aceita um raio assim não. Eu acho que tem que colocar. Eu acho que eu tenho que colocar o tipo direto. Eu acho que tem que ser assim. Porque ele vai varrer o que ele tem lá. Ou não. Eu acho que tem que fazer assim. Ou seja, ele vai varrer do primeiro até o último. E dizer qual que é o tipo. Só que o tipo, eu não sei se ele está dentro do set tipo. Então eu teria que ainda colocar um if aqui. Quer dizer, se if tipo estiver em set tipo. Isso é verdadeiro, tá? Isso é uma construção válida. Complicou aí? Pouquinho. Hã? Começou a complicar. Começou a complicar? Começou a complicar. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está atribuindo o low, você lembra que é o valor mais baixo. Ok. E o high é o valor mais alto. Então, quem que é o low de tipos? Ó, se caractere era o primeiro caractere, o low de tipos é popular. O primeiro é popular. Ok. Então, ele vai atribuir o low, que é... Ele vai dizer que popular, no primeiro looping, ele vai fazer que tipo é igual a popular. Aí ele vai perguntar assim, ó, mas tipo está dentro da minha lista de tipos que eu tenho? Então, tá, tipo está dentro de tipo? Sim, está. Ok, então faça tal coisa. Ok. Isso é importante, né? Se não entendeu, a gente tem que falar mais dele. Tranquilo. Posso ir para frente? Nesse caso, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse caso ele está recebendo dois tipos. Com o case ele vai cair nos dois casos? Ele vai avaliar só o popular e o médio, porque tem esse if aqui, ó. Ou seja, quando estiver com o luxo, Certo. quando tiver o luxo, esse if vai cortar. Ele só vai avaliar popular e médio. Ele vai pro else, Vai fazer um... Quando der luxo, Oi? ele vai pro else, executa o que tá no else ali. Então, se eu tirar o tipo, vai acontecer isso que você está falando. Se eu não tiver o tipo, se eu não perguntar, ele vai avaliar as três possibilidades, né? Ele vai avaliar o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele vai, primeiro looping, ele vale popular. Passa, verifica o tipo. Então, se é popular, faz isso, se é médio, faz aquilo. É popular, então ele vai executar o begin do popular. Aí ele vai fazer outro looping. No segundo looping, ele chama
Qual que é o valor do tipo? É médio. Então no segundo looping vem médio. Tipo é do tipo médio, então vai executar o begin do tipo médio. Aí se eu não tenho o if lá, ele vai executar a terceira possibilidade, até ele chegar no high. A terceira possibilidade é luxo. Então ele vai dizer assim, case tipo, é popular? Não, não é médio, Então, não, quando tu não der é. seu if, ele já, Ah, não. já sabe que só tá no set tipo. Só os dois que estão no set tipo e acabou. Se aquele luxo, ele morre, né? É, então quando eu coloquei o if, ele cortou o luxo fora. Mas você vê que as duas possibilidades são possíveis, né? Eu não sei para que eu vou usar ainda, então pode ser que ela seja possível. Talvez eu queira analisar todas as possibilidades. E pode ser que eu queira analisar só uma determinada possibilidade. Tranquilo? Ok. Tranquilo. Quem que tá fazendo o teste aí? Que tá teclando? O Skype dedura logo, é Josiel, ó. É. Sacanagem. É É porque quando ele Josiel? fala, ele muda a tua janela ali, ó. Deixa eu ver aqui. Tá funcionando, Josiel? Oi? Tá funcionando? Não, eu tô escrevendo no bloco. Depois passar pro Del. Eu acho que o Maurício tá gravando, não tá, Maurício? Então, depois qualquer coisa você vê de novo. Ficou bom aquele que nós gravamos de teste? Eu deixei renderizando porque eu inventei de setar em 1080p ontem. Ah, entendi. Eu deixei renderizando e fui dormir, porque ia demorar pra caramba. Mas ele renderizou, o vídeo tá legal. A gente dá um jeito de subir aí depois, tá? Tá bom. Beleza. Uma outra construção pro for que a gente vê pouco no nosso código, mas que em algumas situações é bem legal também. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, digamos, ó, eu vou escrever a mesma coisa do que está nesse trecho aqui, entendeu? Vou escrever a mesma coisa do que está escrito aqui, ó. Só que numa construção um pouco diferente. Eu vou dizer o seguinte, for, espera aí que não é desse jeito que eu queria, in, né? Se tipo, tipo em set tipo. Ou seja, o for só vai regar duas vezes, porque tem o popular e médio. Agora o luxo não vai nem entrar mais na lista, porque ele não faz parte da lista set tipo. Que é a mesma coisa que está fazendo esse if aqui, ó, ele está cortando o luxo fora. E agora aqui dentro eu poderia ter assim, ó, case e tal. Nem preciso desse begin, porque o case vem aqui embaixo. Ó, esse código é igual ao anterior, tá? É mais fácil Mais usar rápido, isso. né? Mais prático. Mais Hã? limpo, mais enxuto. Mais Mais prático. limpo, né? Léo? Segundo. Uhum. Mais enxuto, né? Porque agora, assim, que ele pergunta, esse set é como se fosse um vetor, né? Não é um vetor, ele é uma lista, né? Porque está declarado aqui, olha, é uma lista de tipos de carro. Mas ele funciona como se fosse um vetor, então ele tem posição 1, posição 2, posição 3, é muito parecido. Então ele está dizendo assim, ó, eu quero pegar os tipos que estão setados lá dentro. Então ele vai pegar primeiro looping, popular, vai analisar popular. Segundo looping, médio, porque é o valor que está lá dentro. E aí ele vai passar no médio. Ou seja, nessa situação ele não cai no else, né? Porque eu não tenho luxo lá. Tudo bem? Se morre. Ok. Esse else, nesse caso, morre, né? É que se eu tivesse aqui um luxo aqui em cima, não morreria, né? Se eu tivesse assim, ó. Se eu tivesse assim, ele não morreria, ele iria passar lá. Mas se iria passar tanto nesse primeiro, quanto ia passar no segundo. Ou seja, esse for primeiro é exatamente igual a esse outro for.
eles executam a mesma coisa, só está escrito de uma forma diferente. Isso aqui é mais parecido com Pascal, esse mais antigo. Pascal já tinha essa estrutura. E esse for é uma introdução que veio com o Delphi dos últimos tempos. Eu acho que também foi no Unicode que veio isso. Eu acho que no 2007, o Léo lembra se tinha? Acho que não tinha, né? 2007 não lembro não. Não lembro Eu acho que não teve tinha isso, for in no 2007, né? Eu fui ver o Forim lá no. Quando saiu o XE10 lá. Quando eu fiz o curso lá na TBS. Que eu fui ver o Forim. O for, ele também tem um cara que faz um down to. Tá vendo? Porque aqui, ó, começa do mais baixo e vai até o mais alto. Ele vai do low até o high. Mas você pode fazer o inverso também. Você pode começar do mais alto e ir até o mais baixo. Ou seja, nós estamos falando assim, ó. Vou copiar tudo, tá? Porque é igual, só vou mudar as coisas para vocês verem a diferença. Então eu posso começar, se eu colocar aqui, ó, eu ando na forma inversa, tá? Eu pego do maior para o menor. Então se eu pego o maior para o menor, eu tenho que começar do maior. Faz a mesma coisa, só que um anda do menor para o maior, o outro anda do maior para o menor. Então esse down to que está aqui é justamente para inverter a ordem de navegação do dado, Separa, né? do looping. Oi? Separa em inglês aí. Down to. Down to. Mas ele vai descendo, entendeu? O down aí é porque ele está descendo. Ele down até chegar no mais baixo. Tranquilo? Tranquilo. É muito importante o uso do down to quando? Quando você está deletando um objeto de uma lista. Isso é bug na certa se você fizer crescente. Se você tiver uma lista, estiver deletando objeto com essa estrutura crescente, do menor para o maior, vai dar bug. Vai dar pau. Por que isso? Não é muito difícil de entender. Ó. Digamos que eu tenho uma lista assim, ó. Minha lista na posição 0 está o A. Digamos que a minha lista fosse alguma coisa assim. Né? A minha lista na posição 1 está o B. A minha lista na posição 2 está o C. Tudo bem? Ok. Estão me acompanhando? Sim. Digamos que a lista fosse essa aqui, ó. Digamos que eu vá do menor para o maior, ou seja, primeiro eu apago 10, aliás, a posição 0. Primeiro eu apago a posição 0. O que acontece com a posição 1 quando eu apago a posição 0? A posição 1 vira 0. Não sei se vocês sacaram o problema. Porque eu estou dizendo assim, que eu tenho 3 posições, mas quando eu deletei o primeiro, eu já não tenho mais 3, eu só tenho 2. Vai ficar 0 e 1. B e C, né? Vai ficar 1 e 2 depois que eu deletar o 0. Que aí o 1 e 2, ele muda e vira 0 e 1. Aí quando eu deletar o 1 não é mais o 1. O conteúdo muda, né? É o 2, né? É. Aí quando você for deletar o 2 não existe mais, ele já morreu. Aí vai dar pau. Dá um registro preço. É. Então você tem que deletar na ordem inversa. Primeiro você deleta o 2, depois você deleta o 1, depois você deleta o 0. Beleza? Ok. É praticamente obrigatório você fazer um down to quando você está deletando uma lista. Né? Se não fizer isso, é quase certo que vai dar pau. Isso é claro ou não? Não, tranquilo. Tranquilo?
O que eu lembro assim, de mais complexo no for, dizer que é mais fácil de ter bug, é justamente quando está deletando uma lista. Isso é o que é mais comum de acontecer. Né? Eu mesmo, várias vezes, eu me pego dando um access violation. Lembra dessa palavrinha? Pega um access violation, porque está deletando a lista em ordem crescente, quando deveria estar deletando de ordem decrescente. Podemos ir para o while? Podemos. Pode ir. O while sempre é execute enquanto for verdadeiro. Enquanto B for verdadeiro, pode executar. Então, a gente tem um B aqui em cima. Agora nós temos, ó. Digamos que o código vem assim, ó, B igual a false. O while não vai ser executado em nada, né? Isso também todo mundo conhece, né? Ok. Mas para mim conseguir entrar num while, eu preciso que B seja verdadeiro. Que pode ser uma função também, né? De repente pode ser uma função que está perguntando se ainda é verdadeiro, se não é verdadeiro, se não é verdadeiro. Nessa situação, onde B é verdadeiro, ele entra no while. Você sai do while de duas maneiras, ou três maneiras, né? Você pode, num dado momento, dizer que B é falso. Você vem código aqui, código aqui. A hora que B virar false, aí ele sai do while. Ele vai fazer, ele vai entrar verdadeiro, vai executar, aí vai virar false. Quando ele voltar para fazer o looping de novo, tá false, ele sai fora. Eu vou sair só um minutinho para abrir Essa é a uma garrafinha maneira de para a sair. pia da esposa, viu? Só um minutinho. Mas pode continuar aí. Outra condição que você tem para sair de um while é você abortar, né? Então você pode, como é que chama mesmo? Para quebrar? Break, né? Break. O break quebra o looping. Quer dizer, o looping não executa mais a partir daquele ponto. Nessas versões mais novas do Delphi tem esses desenhinhos aqui, ó. Esses desenhinhos, ele diz o que é que está acontecendo com o fluxo de dados. Então ele está dizendo que o fluxo de dados vai saltar para baixo. Uma outra construção é você mandar sair. Também, ó, você vê que ele tem uma setinha ali que está dizendo que o fluxo vai mudar. O fluxo vai ficar depois do end. Então são as três maneiras que você tem para poder sair de um loop. No caso, o exit vai sair da função toda, né? Do procedimento. É curioso que o desenho aqui ele deveria dizer assim, ó, vai pro final, né? Talvez por isso que ele é vermelhinho ali, né? Talvez os caras tenham colocado ele vermelhinho para dizer assim, ó, ele na verdade ele não vai parar aqui embaixo, né? O exit, ó. Não vai parar aqui, ele vai parar logo aqui embaixo. O exit vem para cá, ó. Enquanto que aqui em cima vem o break. O break vai parar aqui, ó. Ou o B é falso também, né? Ou B igual a falso, também vai parar aqui. Talvez essas são as coisas mais relevantes que você tem no while. Tá? Perguntas, Ezequiel? Não, ficou tranquilo. Então tá bom. Ninguém tá fazendo pergunta. Sinal que tá fácil, né? E o repeat, como é que funciona? Que diferença tem um repeat com um while? Alguém lembra a diferença? Pode seguir.
Alô? Alô? Oi. Opa, opa. Qual que é a diferença de você ter um looping no repeat e um looping no while? A diferença é que o while, ele primeiro avalia a variável, se é verdadeiro ou não, para entrar. E o repeat é o contrário, né? Ele primeiro executa, depois avalia. Tudo bem? Tudo bem. Todo mundo conhece isso? Não. Uhum. Posso pular para frente, então? Pode. E essas outras aqui? Função, vocês sabem, né? A gente sempre retorna um conteúdo. Essa é fácil também. Então, por exemplo, isso aqui é uma função porque está retornando um valor. Uma procedure não retorna nada. Então, procedure. Essa é a minha procedure. Ou seja, uma função retorna um valor e uma procedure não retorna. Essa é a diferença básica. Não precisamos falar muito dela, não. Mas e o inline? Quem sabe o que é inline? Alguém aí faz um chute do que é o inline? Vamos ler aqui. É uma requisição do compilador para otimizar uma função ou uma procedure. Isso é novo, né? Isso aqui surgiu há pouco tempo. Eu acho que lá para os Delphi 5, 6, que começou a ter funções inline. O compilador ele faz uma sequência mais direta dos ponteiros. Ou seja, qual que é a ideia? A ideia é deixar algumas funções que são simples mais rápidas, sem carregar muito código binário nessas funções. O fato de ter menos código para avaliar, ele vai ter respostas mais rápidas. Não é tudo que aceita fazer inline. Né? Algumas coisas aceitam, outras não. Eu não sei dizer ainda quais são as diferenças um do outro, mas eu já notei já que diferença de situações que ele aceita ou não. Mas aqui nas opções do Delphi tem um negócio que fala a respeito disso. Não sei se vocês já notaram. E aqui, acho que é no projeto, né? Estou vendo o projeto. Visualizar. Cadê meu projeto? Opções de projeto. Tem um cara que está marcado aqui que fala do inline. Olha o que acontece aqui, ó. Código inline control está ligado on. O que está fazendo o compilador com isso? Ele está analisando todas as funções e as procedures e aquilo que ele achar que dá para fazer inline, ele está fazendo automático. Ou seja, mesmo que a gente não tenha colocado o comando lá naquela função ou naquela procedure, ele está executando automático. Está sempre ligado. Esse é o padrão que vem. Então, por que o cara ia colocar um comando, sendo que o compilador pode decidir sozinho? Provavelmente porque ele quer, em algumas situações, deixar aquilo à escolha de quem está desenvolvendo, e não automático. E ele poder avaliar qual é a situação que é mais eficiente entre uma posição e outra. Provavelmente é em relação a isso. Entendeu? Tá aí que ninguém fala do inline. Alguém já ouviu falar dele alguma vez? Não. Exatamente. Isso, como o compilador faz automático, ninguém olha para ele, né? Mas se vocês olharem o código do Delphi nativo, vocês vão ver que tem várias funções e processos lá que tem inline. É para otimizar o processador. Na hora que o compilador, na hora que ele compila o binário, ele retira código e torna ele mais eficiente. Otimiza o código. Né?
Eu acho que também tem um pouco a ver que as pessoas reclamavam muito que os binários do Delphi ficavam muito grandes. É. Eles começaram a criar alguns recursos para tentar Isso só vem diminuir pro isso. mobile, né? Eu, quando começaram a mexer com o mobile, os caras começaram a chegar à conclusão que tinha que fazer alguma coisa para melhorar um pouco a eficiência. Eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Perguntas? Não, Sem besteirinha. perguntas? Essas warnings que ele dá, as advertências que ele dá ali embaixo, de não ter sido inicializado, não é obrigatório não, né? Inicializar não, né? Essas variáveis aí, não, né? Que ele passa, compila, né? Essa O warning warning? não é obrigatório não, né? O warning é só uma lembrança, né? Não, não é. Mas significa que o código poderia ser melhorado, né? Aí ele tá falando assim, ó, você tem uma função que não retorna nada. Ó, não definiu o retorno da função. Para que você quer uma função se a função não tem retorno? Realmente, não tem retorno nenhum, tá vendo? Ó? Eu estou dizendo que eu tenho a função, nem usei a função, então ele também pode criticar, ó, a minha função está declarada, mas nunca foi usada. Variáveis também. Variável, tipo, número Variáveis também, ele não faz deve ter isso. sido inicializado. A tipo não deve ter sido também inicializado, tá vendo? Fala que foi declarado, mas nunca foi usado. Isso são alertas de que talvez você pudesse melhorar o teu código. Né? Se você olhar até o Delphi, tem um monte dessas mensagens aí. Posso ir pra frente? Pode sim. Overload. Alguém quer falar do que é um overload? Digamos o seguinte, que eu tenha 2 procedimentos com o mesmo nome. Desde que eu tenha parâmetros diferentes, eu posso ter um overload para ela. Ou seja, ele é uma carga de um método. Então eu precisaria dizer que a primeira é overload e o segundo também. Ou seja, então eu posso ter 2 procedimentos com o mesmo nome, desde que ele tenha eles tenham parâmetros que avisar que eu tenho 2 funções com a mesma funcionalidade. Você sabe qual delas você está chamando? Sim. Não é assim. Eu não sei como é que ele faz, não, mas ele sabe. Não é porque você tem 2 com o mesmo nome, né? Eu acho que quando passou a usar E o é uma parâmetro, crítica ele que é sabe, assim, né? por que às vezes tem você... parâmetro, né? E aí você normalmente você pode uma chamar a outra, inclusive. Então, por exemplo, essa aqui que tem menos parâmetro, seria mais lógico que ele usasse a outra que tem parâmetro, porque você pode definir qual é o parâmetro. E ele está dizendo assim, ó, você tem 2 possibilidades. Você tem uma que não tem parâmetro e você tem uma outra que tem parâmetro. Nossa, estranho. Então isso é uma sobrecarga de método. Isso também serve para você dar parâmetros que são default, né? Também serve para isso. Eu estou chamando uma sem parâmetro, mas eu estou definindo que quando não tem parâmetro, o valor do parâmetro é 1. Isso também é muito usado, né? Se vocês olharem, tem um cara aqui que é campeão de usar isso. Quer ver? Eu fico até triste quando eu olho para ele. Eu acho que é essa aqui, ó. E essas classes vieram com o XE7. Você quer ver? Tem um cara aqui, tem um monte deles. Olha só, wait, n, run, filter. Ou seja, são todos eles são overloads. Olha lá, ó, overload. Então são sobrecarga de métodos que têm o mesmo nome, mas possuem parâmetros diferentes.
Oi? Tem um inline também aí. Tem um inline ali também. Sim. Olha esse aqui, ó. Esse aqui deixa o negro tonto, ó. Olha quantos que ele tem com o mesmo nome, ó. For. Olha quantos. Todos são overloads, né? O que muda são os parâmetros que ele aceita. O Delphi usa muito isso daí, principalmente nessas funções novas. E eu posso ter overloads também, assim, para... Porque às vezes eu tenho tipos diferentes. Então, por exemplo, eu posso receber também uma string. Ó, isso também aceita. Ou seja, aí eu posso passar tanto um inteiro, como posso passar uma string, eu posso não passar nada. Então aí eu poderia ir para mesma... converter lá uma string, to int. Ó, fez a mesma coisa, tá? Ou seja, todas elas, na verdade, estão executando uma só. É muito comum isso, você ter as mesmas funcionalidades de uma chamada que tem menos parâmetro para uma que tem mais parâmetros. Uma mais restritiva para uma menos restritiva. O overload é isso daí. Ok. Ok? Ó, já é 11 horas, acho que tá bom, né? Deu 1 hora já. Divide. Já deu 1 hora, passou rápido demais. Ah, vai ficar, a próxima vai ser amanhã? Na amanhã é sábado, né? Amanhã é dia de folga. Ah, Não fica pra... Vamos fazer Tá segunda-feira. certo. Fechado. ok. Tá? Perguntas? Por Não? enquanto não. Tá moleza? Na hora de compilar vai dar o erro aí, vai surgir as dúvidas. Lá naquele curso que teve lá de Delphi, eles falam dessas coisas? Não, Não? não. Como é que aprende Pascal se os caras não falarem dessas coisas? É só lá, só praticamente só a raça, fala um pouco de classe, objeto, mais objeto, né? Ah, Mas do Pascal em si eles não quase não comentam. tem que aprender na raça. É, Então é isso que é o problema, né? Parece coisa simples, mas essas coisas fazem muita diferença depois. Né? Mas beleza, vamos tocando aqui. Eu vou terminar a gravação, aí a gente continua na segunda. Isso aí. Na segunda segundo nós mesmo voltamos. horário.